Olá, meus alunos, espero que vocês estejam tendo um excelente dia. Bom, hoje vamos dar continuidade sobre propriedades da potenciação, tá bom? Ainda existem algumas subdivisões até terminar o capítulo e a tia resolveu dividir em vários vídeos, então se tiver vídeos assim divididos é por conta disso, tá bom? Para não ficar tanta coisa em um vídeo só. Vamos lá. Propriedades da potenciação. Potência de uma multiplicação. A gente viu naquele conceito de potência, e também depois a tia mostrou de formas geometricamente como é que seriam os números elevados ao cubo. O que é que significa? Se eu tiver 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa que eu ter 2 vezes 2 vezes 2, certo? Por quê? Porque meu expoente vai indicar sempre quantas vezes eu vou repetir a minha base. Se ele está mandando repetir 3 vezes, eu tenho que repetir a minha base 3 vezes, tá certo? Então, vocês lembram disso, não lembram? Ok. Vamos aprender agora outras maneiras para resolver isso também. Por exemplo, aqui a tia trouxe outro exemplo, ó, que no caso do 15. 15 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 15 vezes 15. Ou seja, vai dar 225, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui para vocês. Ó, 5 vezes 5, 25, foi 2. 1 vezes 5, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, agora eu vou para a parte das dezenas, tá bom, gente? 1 vezes 5, 5, a gente pula uma casa. 1 vezes 1, 1. Aí soma. 5. 7 mais 5, 12. Foi 1. 1 mais 1, 2. 225, tá bom? Caso vocês não lembrem como é que tiverem com alguma dúvida em relação à multiplicação. A gente tá fazendo aqui novamente. Então, nós sabemos que 15 vezes 15 é igual a 225. Cuidado para vocês não confundirem. Ainda, eu vou retornar isso. Eu ainda vi pessoas fazendo da seguinte forma. 15 ao quadrado colocava 15 vezes 2. Não façam isso, por favor, prestem atenção. O meu expoente vai indicar quantas vezes eu vou repetir minha base. Então, se eu repetir o 15 duas vezes, é a mesma coisa que eu ter 15 vezes 15, tá certo? Então, vamos lá. Ó, a gente também pode, como se eu tivesse outras maneiras para calcular o 15. Quais seriam os outros números que eu poderia multiplicar para dar o 15 entre eles? A tia trouxe aqui um exemplo, ó, de 3 vezes 5, que vai dar 15 também. Por quê? Porque se eu tiver 3 vezes 5, vai dar 15. Só estou mostrando para vocês, gente, de outra maneira. Que eu poderia também encontrar o 15, obter o 15 dessa maneira. Se eu tivesse 3 reais, e se porventura alguém falasse assim, olha, Raiane, eu vou multiplicar os 3 reais vezes 5. Se caso acontecesse isso, eu ia ficar com quanto? Com 15 reais também, entendeu? Então, é outra maneira de eu achar meu 15. Certo? Então, vamos lá prosseguir. Se eu fizer isso, 15 é igual a 3 vezes 5, se eu colocar eles elevado ao quadrado, eu também posso ter o quê? 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Vocês lembram que o meu expoente indica quantas vezes eu vou repetir a minha base? Então, se eu tenho duas bases, como se fosse o 3 e o 5, eu vou ter que repetir e multiplicar eles entre eles, certo? Que vai dar a mesma coisa, ó. Vai ficar isso aqui, ó. 3 vezes 5, 15. E 15 vezes 5. Vocês lembram que a gente fez isso anteriormente? Nós fizemos isso anteriormente agora. E 15 vezes 15 dava 225. Então, vejam, não teve muita diferença quando se tratou nessa propriedade de eu procurar outros números que multiplicando entre eles dava 15. E quando eu levei eles dois ao quadrado, porque quando eu coloco parênteses, eu estou indicando que os dois que estão dentro estão elevados ao quadrado. Não só o 3, nem só o 5, são os dois, tá? Quando eu coloco parênteses, é como se eu colocasse, dissesse assim, ó, vocês estão unidos agora.
Então, só vai se for os dois. Se não forem os dois, nenhum vai. Só vai se for os dois. Como se o 3 e o 5 tivesse se comportado mal em casa. Aí a mãe deles falaram assim, ó, pronto. Agora só vale se for os dois juntos. Se não for nenhum dos dois, vai mais pra nenhum canto. Então, foi isso que aconteceu com o 3 e o 5. Eles foram colocados dentro de um parênteses. E eles só podem ser resolvidos quando é levado no expoente. Quando tiver uma potência. Se caso forem os dois. Tá certo? Então, nesse caso aqui, foram os dois juntos. Vocês lembram que quando a tia deu aula sobre multiplicação, eu falei um pouco sobre... na verdade, eu falei para vocês várias propriedades. Sobre que a ordem dos fatores não mudava na multiplicação. Vocês lembram, né? Que se eu tivesse 3 chocolates e multiplicasse por 2, eu vou ter 6. E se eu fizesse ao contrário, 2 vezes 3, também teria 6. Não ia alterar nada. Vocês lembram disso, né? Então, bom, aqui a gente também vai poder aplicar isso. Vai poder aplicar sem nenhum problema. Por exemplo, ó, aqui se vocês quiserem copiar, eu deixei só alguns tópicos importantes para vocês anotarem. Então, qualquer coisa, pausem um vídeo, tá certo? Não tem problema. Vamos lá. Ó, a gente lembra que 15, eu peguei o 3 vezes 5 porque ele origina 15 também. E também podemos fazer dessa maneira, tá? Pegar o 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Lembrando que meu expoente vai indicar quantas vezes eu vou repetir a minha base. Dá 225 do mesmo jeito que a gente viu aqui anteriormente. E como a ordem dos fatores não altera, que a tia havia dito antes, podemos também fazer desse jeito, ó. Três vezes 3 e 5 vezes 5. Vocês estão observando que nessa anterior aqui, ó, a tia repetiu 3 duas vezes, ó, também. Só que nessa outra forma que vocês também podem aderir, podem também fazer, a tia colocou junto, ó. Colocou tudo na mesma casinha, tá certo? E do 5 também foi a mesma coisa, ó. Tá aqui o 5 tá se repetindo duas vezes. A tia também colocou tudo dentro de uma casinha, ó. Aqui. Então, quando eu faço isso, eu obtenho esse resultado. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 5, 25. Então, fica 9 vezes 25. Que também dá 225. Então, eu só estou trazendo aqui para vocês outras possibilidades, outras maneiras diferentes para a gente resolver uma determinada potência. Quando se envolve... Quando ele está sozinho, entendeu? Que podemos obter pela forma de multiplicação também. Então, a gente está trazendo outros exemplos para vocês. A tia vai dar para vocês agora outro exemplo, tá certo? Agora eu vou ser mais direta, já que eu expliquei para vocês passo a passo, tá bom, gente? Qualquer dúvida, por favor, voltem um vídeo, não tem nenhum problema, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar agora calcular 6 ao quadrado. Quando eu tenho 6 ao quadrado, eu lembro que meu expoente indica quantas vezes eu repito a minha base. Ou seja, fica 6 vezes 6. É a mesma coisa de quanto? Isso mesmo, 36. Qual é a outra forma que eu posso obter meu 6? Diga um exemplo para a tia. Poderia ser quem? Poderia ser 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, né? Também eu posso obter dessa maneira, ó. 2 vezes 3. Sem querer, tinha colocado 2 vezes 6. 2 vezes 3. Então, eu sei que eu também posso obter dessa maneira. Se eu elevar 2 vezes 3 ao quadrado, eles também vão dar 36. Observem. Meu expoente indica quantas vezes eu repito a minha base. E eles aqui são irmãos. O 2 e o 3, acabei de tornar eles irmãos e só saem se for juntos. Então, fica 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Ou seja, fica aqui 2 vezes 3 dá 6, vezes 2 vezes 3 dá 6, que é igual também a 36, tá vendo? Então, isso aqui são outras possibilidades, gente. Por favor, treinem, pausem um vídeo, tentem fazer os exemplos que vai auxiliar muito de vocês. Vai auxiliar muito o entendimento de vocês, tá bom?
Vamos lá. A gente acabou de fazer mais exemplos, tá? Vamos agora para a potência de uma divisão. A gente viu multiplicação, agora vamos ver divisão, tá certo? A gente lembra que 5 ao quadrado é a mesma coisa de que 5 vezes 5, ou seja, 25, tá? Também podemos obter, aqui no caso já é obter o resultado de outra forma. Como poderia ser isso? Agora vamos ter que utilizar a divisão, tá certo? Então, por exemplo, eu preciso encontrar um número que dividido por outro dê 5. A tia trouxe aqui para vocês o exemplo de 10 dividido para 2. Que quando eu tenho 10 chocolates e divido para 2 pessoas de formas iguais, fica o quê? 5 chocolates para cada um, tá certo? Deixa eu só a tia... Pronto. Então, se eu tiver 10 chocolates dividido para 2 pessoas de formas iguais, cada um vai ficar com 5. Isso foi outra maneira que eu tive para obter os 5, tá? Se vocês quiserem pensar outra possibilidade, também não tem problema, tá bom? Aqui foi um exemplo que a tia trouxe. Então, a gente pega esse resultado, que nem a gente fez parecido com a multiplicação. A gente descobriu quem eram os irmãos e elevamos ao quadrado para obter a resposta. E agora também a gente está com 2 irmãos. E só vai se for os 2 juntos. A gente leva esses irmãos ao quadrado, tá certo? Então, fica 10 sobre 2 ao quadrado. Por quê? Porque 10 sobre 2 é a mesma coisa de eu ter 10 dividido por 2, tá? Mais na frente, vocês vão estudar sobre frações e vão entender que fração, ela significa uma divisão, tá? Então, a gente já tá falando isso para vocês, que uma fração significa divisão. Então, se eu tenho 10 sobre 2, é a mesma coisa que eu ter 10 chocolates dividido para 2 pessoas, tá? É a mesma coisa disso aqui, gente, ó. 10 dividido para 2. Tá certo? Então, vamos lá. Quando eu elevo 10 sobre 2 ao quadrado, fica 10 sobre 2 vezes 10 sobre 2. Vocês sabem disso, não sabem? Que meu expoente indica quantas vezes a minha base é repetida. Se a minha base é 10 sobre 2, eu vou multiplicar ela 2 vezes, vou repetir ela 2 vezes, tá bom? Gente, isso vai ficar um pouco cansativo, a gente vai ficar direto falando isso, que meu expoente indica quantas vezes eu repito a minha base, porque é extremamente importante vocês entenderem isso, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu faço isso, eu pego 10 vezes 10 e 2 vezes 2. Estão vendo aqui, ó? 10 e 10 tá aqui, 10 e 10. 2 e 2 e aqui, ó, 2 e 2. Então, 10 vezes 10 vai dar 100 e 2 vezes 2 fica 4. Cada um fica na sua mesma posição. Nenhum vai para cima e nenhum para baixo, não. Ficam na mesma posição, tá? Então, quando eu tenho 100 chocolates e divido para 4 pessoas de formas iguais, o resultado dessa divisão vai dar quanto? Vai dar 25, tá certo? Então, observem que foi o mesmo resultado, tá? Então, isso é outra maneira também de obter a minha potência através da divisão, dando já algum número, que nem a gente deu aqui, 5 ao quadrado, e obtive no final também, tentei procurar uma divisão que desse 5, tá? E depois levei essa divisão ao quadrado, e o resultado dela também tem que dar 25, tá certo? Vamos fazer agora outro exemplo, tá? Vamos lá. 2 elevado ao quadrado. Deixa eu mudar aqui a cor. 2 elevado ao quadrado. É a mesma coisa de que 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? Qual outro método que eu posso dividir um número pelo outro para obter 2? Poderia ser quem? 4 dividido para 2. Quando eu tenho 4 chocolates divididos para 2 pessoas de formas iguais, eu fico com quanto? Fico com 2 chocolates para cada um. Então, também posso obter o 2 de forma de divisão dessa forma. 4 dividido por 2. Aí eu coloco a divisão que eu encontrei, ó, elevado ao quadrado. Que é a mesma coisa de 4,
sobre 2 vezes 4 sobre 2. Ou seja, aqui fica 4 vezes 4 e embaixo 2 vezes 2. 4 vezes 4 vai dar quanto, gente? 16. E 2 vezes 2? 4. Quando eu tenho 16 chocolates e divido para 4 pessoas de formas iguais, cada um vai obter quanto? Vai obter também 4. Então, quando eu tenho 16 dividido por 4, vou obter 4, ó. A mesma coisa. Obtive a mesma resposta. Então, isso aqui é outra maneira também de eu fazer, tá? A minha potência. Então, se vocês quiserem fazer esse exemplo, não tem problema. Pausem um vídeo e tentem fazer desde o começo, tá? Vai auxiliar muito vocês, gente. Agora, vamos aprender outra propriedade que também dá para se resolver potência. Ó, agora se chama potência de uma potência, tá? É que a minha potência vai ter também outro expoente. Prestem atenção. Quando acontece isso, a gente é necessário colocar o parênteses. Por quê? Porque eu estou dizendo que 2 elevado ao quadrado, nesse exemplo aqui, né? De quem está dentro do parênteses, está elevado ao cubo, tá? Poderia ser também outro expoente, não tem problema. Que é o exemplo que a tia trouxe para vocês. Então, estou indicando que todo mundo que está dentro do parênteses está elevado ao cubo. Quando eu coloco meu parênteses, nessa parte aqui serve para isso, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu faço isso, meu 2 elevado ao quadrado se torna minha base. Ou seja, eu vou precisar repetir ele 3 vezes, tá? Então, fica isso daqui, ó. A tia trouxe aqui para vocês, ó. Tá vendo? 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado. E resolvendo da forma com a propriedade, ficaria mais ou menos assim, ó. Deixa eu apagar esse risquinho aqui. Nesse momento, a gente pode utilizar aquela propriedade que a gente aprendeu anteriormente, que era o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Ou seja, fica 2 mais 2 mais 2. Tá aqui, ó. 1, 2, o segundo 2 e o terceiro 2. Aí eu somei eles tudinho, ó. Repeti a minha base e somei eles tudinho. 2 mais 2 dá 4. Mais 2, 6. Então fica 2 elevado à sexta. Tá certo? A sexta potência. Outro exemplo que a tia também pode trazer para vocês, ó, é da seguinte forma. Se eu tiver, deixa eu ver aqui, 4 ao cubo elevado ao quadrado. Eu estou indicando que o meu 4 elevado ao cubo está se repetindo quantas vezes? 2 vezes, ó. De fora que mandou. Então, aqui eu repito a minha base, ó. 4, a mesma propriedade que a gente aprendeu anteriormente nessa parte aqui, tá? E somo meus expoentes, que fica quanto? 3 mais 3. Ou seja, 4 elevado à sexta potência. Tá certo? Outro exemplo. 5 elevado a 4. E tudo isso que está aqui dentro do parênteses elevado ao quadrado. Então, fica 5 elevado à quarta potência vezes 5 elevado à quarta potência. Repita a minha base e somos expoentes. 4 mais 4. Eu coloco aqui novamente. Quanto é que dá 4 mais 4? 8. É isso? Então, tá aqui, ó. Acabei de resolver. Certo? Nos próximos vídeos, a tia vai explicar um pouco sobre radiciação, tá certo? E depois a gente vai aprender expressão numérica usando tanto potência quanto a radiciação, ou seja, raiz quadrada, tá bom?